Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou médica psiquiatra e host aqui do canal. Então, se você assiste nossos episódios, já se inscreva aqui no canal, já curte esse episódio, que isso ajuda o YouTube a entregar mais os nossos episódios para mais pessoas. E hoje o episódio é super especial, porque eu não trouxe uma convidada, eu trouxe 2 convidados, especialistas em dor. Então, sejam muito bem-vindos. A Bia, minha amiga do mestrado, fisioterapeuta, especialista em dor. Ela é uma das coordenadoras da pós-graduação do Einstein de Dor. Então, seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Ju. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E eu trouxe de novo, vocês já conhecem, o José Siqueira. Zé, para os íntimos, né, Zé? Psicólogo, especialista em dor também dá aula em pós-graduação relacionado ao tratamento de dor. Então, eu trouxe o Zé para falar sobre essa parte psicológica da dor. E a Bia vai falar do tratamento da parte de fisioterapia, de identificação de dor, que é a sua especialidade, né, Bia? Isso. Ô, Bia, para começar, teve uma aula que você deu, que eu assisti, que você perguntava assim, quando a gente fala sobre dor, qual que é a primeira palavra que vem na nossa mente, né? E eu lembro que a primeira palavra que veio na minha mente era sofrimento. E é difícil definir dor, né? Então vamos começar esse episódio definindo o que seria dor. O que é dor? A dor é uma experiência, tá? Ela transcende o sintoma. A gente, desde pequeno, aprende que a dor, assim, machucou, dói, né? Tem algum machucado, alguma lesão, alguma questão mais grave acontecendo, como se fosse um sintoma mesmo. Mas a dor, ela transcende isso, porque ela não é só uma parte fisiológica, uma parte anatômica, um caminho de neurônios correndo. Não é só isso, é uma experiência, né? E é interessante a gente falar sobre essa experiência dolorosa, né, Zé? A gente estava até conversando antes de entrar aqui, que como dor é um sintoma e não um sinal, a gente não consegue enxergar no outro, né? Se eu falar assim, Zé, eu tô com febre, você vem aqui, vê minha temperatura, fala, nossa, Ju, você tá quente, né? Tem um sinal claro ali que eu tô febril. Mas a dor sendo um sintoma, o único recurso que o profissional de saúde tem é de investigar melhor essa dor, quanto que dói, como dói, quando começou. Então, eu acho que a dor acaba sendo desvalorizada por a gente não conseguir medir, o profissional não consegue medir essa dor, né? Foi muito interessante a Bia começar falando sobre a dor ser uma experiência, porque toda experiência envolve uma história de aprendizado mesmo, né? O Skinner, um dos pais da análise do comportamento, né, ele vai dizer que a gente não aprende de maneira muito efetiva a nomear o que está por dentro da nossa pele, né? Porque se eu mostrar um copo para vocês duas aqui, tá todo mundo vendo o mesmo copo, e eu falo, imagina, vocês são crianças e estão aprendendo a falar. Aí eu falo, isso aqui se chama copo, tá todo mundo vendo o mesmo objeto. Como é que a gente aprende a nomear que a gente está sentindo dor? Envolve uma experiência mesmo de alguém olhar pra gente, ver que a gente está chorando, entender o que aconteceu e começar a ajudar a gente a dar nome para isso, né? Então, a experiência da dor envolve a gente aprender a olhar para si mesmo e reconhecer que a gente está sentindo. Isso não é fácil. Sim. E assim, Bia, na sua experiência, como que a gente separa uma dor ali que seria normal, que seria o esperado, e de uma dor patológica ou de uma dor crônica? Porque tem várias maneiras da gente definir a dor, né? O que seria uma dor que é uma dor normal e o que seria uma dor que a gente já tem que prestar atenção, já tem que investigar melhor? A gente acaba separando dor aguda e de dor crônica, né? A dor crônica, via de regra, ela tem um fator temporal. É aquela dor que ultrapassa os primeiros 90 dias da sua presença. A partir desses 90 dias, ela já começa a adquirir características de doença. Então, a dor deixa de ser, de fato, um sintoma e ela já passa a ser uma doença, né? Então, aí que ela requer atenção. Na verdade, assim, a gente imagina que o ideal seria abordar a dor aguda de uma forma mais competente, justamente para inibir o desenvolvimento da dor crônica, porque uma vez instalada uma dor crônica, a gente já tem adaptações importantes em nível do sistema nervoso central, que para você desconstruir isso depois, tratar isso depois, é muito mais difícil. Então, a partir de, se tem alguém assistindo e está com uma dor nas costas, por exemplo, há 90 dias, há 3 meses, isso já está caracterizando mais do que um sintoma ali reativo. Exato. E a pessoa já tem que procurar uma ajuda específica ali, né? E o que o profissional de saúde, assim, Bia, porque o canal tem muitos psicólogos, né, médicos que assistem, fisioterapeutas. O que o profissional tem que avaliar? Que eu lembro na semiologia, lá no 3º ano de medicina, eu tinha que investigar
quando começou a dor, se a dor era em pontada, se era em aperto, intensidade de dor de 0 a 10, né? Um dia você até brincou com seu filho que é atleta, ele já fala dor 6. Então, o seu menino, né, que joga bola, ele já sabe que ele tem que falar a intensidade da dor entre 0 e 10. O que o profissional tem que avaliar, assim, para caracterizar a dor, assim? Essa parte semiológica continua valendo, tá? Então, sim, tem que dar a característica, se é uma dor em pontada, uma dor em queimação, uma dor em cãibra, você dá a característica da dor, você dá o tempo de decorrência da dor também, né? Já pra gente já começar a pensar numa dor crônica, localização, quais são, assim, se você tem algum momento em que ela vem mais, pede para o paciente fazer associações, dói a hora que eu acordo, dói a hora que eu vou fazer uma flexão de coluna, a minha dor de cabeça vem ao final do dia, depois que eu fico muitas horas no computador. Então, o profissional ele tem que fazer essas associações, pedir para o próprio paciente fazer essas associações que vão acabando dando algumas dicas para a gente, tá? Então, assim, questão de tempo, localização, duração, os gatilhos, o que desenvolve mais, e o olhar diferenciado que entra mais na área do Zé, que daí já seria esse o componente psicossocial também. Perfeito. E Zé, é muito comum, assim, nos pacientes de dor crônica, principalmente, né? Ser um paciente que ele é muito mexido, né? Um paciente que vai em vários médicos, vários especialistas, vários fisioterapeutas. É aquele paciente que frequenta muito profissionais de saúde e, frequentemente, ele faz vários exames e os exames não acusam ali uma causa. E aí vem uma expressão que eu acho uma expressão muito ruim, porque isso gera mais sofrimento para o paciente, quando a gente fala assim, essa dor que você tem, Zé, é psicológica. O que seria essa dor psicológica? Existe dor psicológica? Essa dor é por conta do seu emocional. Como que a gente separa uma dor que acusa no exame lá e a Bia vê, não, tem uma inflamação aqui, tem uma hérnia ali na coluna, e quando não deu nada no exame, essa dor é psicológica. Como que a gente define melhor isso? Você vê que na própria pergunta já tem uma separação ali entre físico e psicológico, né? A nossa sociedade separa muito essas coisas, como se existisse algo que fosse puramente físico e um fenômeno que fosse puramente psicológico. Quando a gente está falando de dor, a gente está falando dessa interação muito complexa entre o que está acontecendo no nosso corpo e o que acontece, como a gente interpreta o que está acontecendo, as emoções que estão associadas. Quando a Bia fala dor é uma experiência, essa experiência ela é composta por mecanismos fisiológicos, mecanismos emocionais, mecanismos cognitivos de interpretação do que está acontecendo. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, pensamento, emoção e sensação física. Então não está separado. Toda dor, se eu cortar meu dedo aqui, isso vai gerar uma experiência física, uma experiência cognitiva, uma experiência emocional. Só que a rigor, se a gente for bem criterioso, quando eu estou falando de emoção, eu também estou falando de algo físico. Eu sinto no meu corpo a emoção. Quando eu estou falando de pensamento, o meu pensamento acontece a partir de atuação de neurônios. Então, não é que vem do nada, também tem um mecanismo físico acontecendo, né? E aí, quando a gente fala do que é importante olhar para o paciente de dor, tem um aspecto que é essencial, que é identificar como é que a dor está impactando a vida da pessoa. E isso, às vezes, o profissional de saúde esquece, né? Que está atendendo uma pessoa que, de repente, tem um joelho que está doendo, mas ela não está atendendo um joelho. Ela está atendendo uma pessoa que tem as suas expectativas, que está sentindo falta de algumas coisas. Então, uma pergunta central para fazer para a pessoa que está com dor é como que essa dor está impactando a sua vida? O que mudou na sua vida depois que você começou a sentir essa dor? Né? Porque aí a gente já vai se aproximando de um objetivo terapêutico também. Será que a gente consegue ajudar essa pessoa a retomar algumas coisas que ela sente falta, né? Isso é até uma provocação, né? Isso que você falou, Zé, para os profissionais de saúde, porque a gente aprende a atender, né, com essa questão, se é aquele paciente do joelho, aquele atleta do ombro, sendo que, às vezes, aquela lesão significa muito mais. Às vezes, uma lesão no joelho de uma mulher significa que, às vezes, ela não vai conseguir brincar com o filho como antes. Ou, às vezes, uma lesão do ombro, você está tirando uma Olimpíada de um atleta. Então, a dor ali vai impactar, às vezes, em algum projeto futuro que seja muito relevante para a pessoa, né? Ô, Bia, uma coisa que eu vejo com as minhas pacientes
aí eu falo minhas pacientes porque eu atendo muito fibromialgia, que é mais comum em mulheres, né? É que elas começam a ter dor, e aí, né, elas têm toda essa odisseia de médicos, e que não se sentem compreendidas, e demora às vezes para achar um médico que de fato entenda sobre dor crônica. E elas começam a tomar muita medicação por conta própria. Então, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, né? Esses anti-inflamatórios ali, tipo Dorflex da vida. E essas pacientes, elas começam a relatar, com certeza você ouve isso tudo, todo dia, assim, antes melhorava o analgésico e agora não funciona mais. O que acontece, assim, a pessoa ela vai acostumando com o efeito da medicação, muda a circuitaria da dor, assim, eu acho que o nosso corpo ele vai se adaptando em relação à dor crônica. O que acontece, assim, no nosso sistema nervoso que a pessoa ela continua sentindo dor, mesmo apesar da medicação? A gente tem um processo físico e neurológico que chama sensibilização central. Em algumas dores crônicas, ela já é desde o começo. As dores crônicas primárias mesmo, as nociplásticas primárias, ela já vem com essa incumbência, que é quando o sistema nervoso central ele fica mais sensível à dor. Eu brinco que parece que tem um megafone. Então, qualquer dorzinha que para mim, que não tenho dor crônica, é uma dorzinha, para a fibromialgia é uma dorzona, né? Então, é uma dor que tem um caminho mais rápido, um caminho específico, e ela gera respostas desproporcionais para aquela pessoa, tá? Quando ela vem. E, de fato, a pessoa acaba tomando muito analgésico porque vê no tratamento farmacológico uma alternativa rápida, uma alternativa fácil. Uhum. E eu penso que muito do desenvolvimento das dores crônicas vem desta medicalização excessiva, da automedicação, ou de achar que só o tratamento medicamentoso é suficiente. Juliana, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas no Brasil atualmente que têm dor crônica. A incidência é até 40%. É muito alta. Por diversos motivos. Mas os motivos mais comuns são os osteomusculares, que é dor nas costas, dor no joelho, a fibromialgia está aí dentro também, desse guarda-chuva, dores ortopédicas, musculares, que são as mais comuns, e que inclusive estão associadas a maiores abandono de trabalho, aposentadoria por invalidez. Então, é uma legião de portadores de dor crônica que está chegando e que não estão sendo tratados de forma correta. Uhum. Porque, às vezes, não é apenas culpa do profissional. É o senso comum que a gente tem, que a dor aguda sempre foi tratada com remédio. Então, como a dor crônica ela já tem essas alterações que eu estou dizendo de sensibilização central, que já vira uma doença própria, ela tem que ser tratada de uma maneira mais completa. E quando eu digo mais completa, não é só por múltiplos profissionais, mas de múltiplas formas. Então, a gente tem é um tratamento multimodal, vamos dizer. Tem os farmacológicos, tem os intervencionistas, tem os não farmacológicos. E eles, assim, muitas vezes, eles estão todos no pé de igualdade. Uhum. Todos devem ser feitos. Uhum. Mas acaba não sendo feito, né, Zé? É mais fácil você tomar uma dipirona, é mais fácil você tomar uma morfina, do que às vezes mudar um estilo de vida, de fazer uma dieta, controlar o sono, controlar o peso. É assim que o ser humano processa, né, a mudança de hábito. E até, às vezes, o local que a pessoa vai pedir ajuda, né? Eu trabalhei no pronto-socorro depois de formada ali, até o período da residência, e às vezes chegava o paciente 2 horas da manhã, com queixa de dor na coluna, e há quanto tempo? Há 5 anos. E às vezes a pessoa tinha uma profissão de pegar peso, sou faxineiro, sou pedreiro, ou, né, eu trabalho descarregando caminhão. Então, é uma pessoa que tinha uma questão laboral relacionada à dor. E ali, você como médico do plantão, 3 horas da manhã, não dá pra fazer milagre, né? Era Voltaren, dipirona e casa. E aí, eu acho que esse é um grande erro também, né? Então, eu até queria te pedir uma ajuda, Bia, para explicar, assim, qual que seria o caminho? A pessoa que tem uma dor crônica, quais caminhos que essa pessoa deveria buscar? Porque aqui, só nessa mesa, tem um físio, um psicólogo e uma psiquiatra falando de dor. E nós 3 trabalhamos com dor. Nós 3 atendemos pacientes com dor. E aí, eu acho que esse trabalho multidisciplinar que é necessário, para o paciente que está no início ali do tratamento também é confuso. Então, eu tô com uma dor na coluna, eu vou marcar lá a consulta primeiro com a Bia, ou primeiro eu tenho que entender que eu tô meio estressada, então eu vou com o Zé, ou não, eu tenho uma ansiedade associada, eu vou pra Ju, que eu tenho que tomar remédio. Qual que seria o caminho? Tem um caminho ideal, assim, ou depende muito da lesão, depende muito do motivo da dor? Olha, em se tratando de Brasil, o nosso sistema da saúde está centralizado no médico. Então, geralmente, as pessoas procuram o médico como profissional de primeiro contato. Apesar do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato, o psicólogo também, acaba, né, indo atrás de um diagnóstico, de um tratamento.
de uma ressonância, depois a gente pode falar sobre isso, né? Porque a pessoa precisa enxergar a dor dela no exame, ela precisa ver, até muitas vezes para validar aquele sintoma que ela tem. Né? Ah, não, tá aqui, ó, eu tenho essa hérnia, eu tenho essa artrose, eu tenho esse bico de papagaio, é isso que tá causando a minha dor, então vou tirar isso aqui e vai resolver o meu problema. E muitas vezes não é assim. Bom, dito isso, se ele foi procurar o médico, aí cabe ao médico dar alternativas. Se nós estamos falando de postos de saúde, é uma realidade. Se nós estamos falando de pronto-socorro, é outra realidade. De um ambiente, de uma clínica particular, é outra realidade. Mas, assim, via de regra, desde o primeiro momento, a minha opinião é que já deve ser posto de que a abordagem da dor ela tem que ser multiprofissional e multimodal, desde o primeiro momento. Então, é tão importante na receita do médico, quanto o analgésico simples que ele vai prescrever, ou até um analgésico mais forte, um opioide, um anti-inflamatório, ele prescrever em receita algumas mudanças de estilo de vida, como, por exemplo, o início de atividade física, manejo de estresse, no mesmo grau de importância. Não deixa para você falar no final da consulta, se der, dá uma caminhada. Se der, faz um alongamento, porque o se der já desvaloriza. Então, a hora que você coloca lá, a palavra do médico tem muita força, né? Então, eu digo para os alunos assim, tá bom, você não precisa ser o primeiro item da receita, da prescrição, mas seja o segundo, seja o terceiro, aquele que o cara vai grudar na porta da geladeira e vai olhar todo santo dia. Em algum momento ele vai entender que aquilo é tão importante quanto o remédio. E às vezes essa orientação do estilo de vida é feita de uma maneira muito superficial, né? Então a gente pega uma paciente que está com uma dor no joelho, localizada, e ela está com sobrepeso ou está num quadro de obesidade, é aquela coisa, você tem que perder peso, né? Porque se não perder peso vai ficar difícil, porque você está pesada, por isso que está com dor. E aí o próprio tom de voz do médico já cria aquele afastamento daquela paciente, porque assim, eu tenho um quadro de obesidade, que também é uma doença. Eu preciso também de um tratamento para esse quadro, né? E não pode ser feita de uma maneira tão leviana essa orientação. Então, é bem importante mesmo tá tendo essa orientação na prescrição, até porque o modelo do Brasil, principalmente ligado ao SUS e a plano de saúde, é um modelo muito médico-cêntrico mesmo, assim. O médico está no centro do cuidado de forma errônea, e o plano de saúde só aceita pagar a sua clínica, Bia, se eu tiver prescrito quantas sessões. Quem sou eu para falar quantas sessões o paciente deve fazer? Eu não sei o seu trabalho. Quem sou eu para falar, Zé, você tem 20 sessões para cuidar desse paciente? Então, é um modelo que realmente ele é falido, mas é o que ainda está em voga no Brasil, do médico ser esse responsável por encaminhar para todos os cuidados, né? E uma coisa que eu lembrei agora, Zé, um paciente meu que é atleta, que é atleta de futebol, ele teve uma lesão no tornozelo, teve uma operação, e foi, de fato, uma lesão muito dolorosa, assim, a recuperação dele. E aí, na semana passada, ele teve um entorse simples ali, coisa de jogo, segundo ele, e ele falou que a dor que ele sentiu foi real, mas desproporcional, segundo o médico do esporte, porque ele ficou com medo de ter aquela dor de 2 anos atrás. Como que a gente tem uma memória da dor, assim? Ou a gente tem medo de sentir dor? Ou era medo de perder carreira, assim? O que acontece, assim? É um pouco de tudo isso, né? A gente tem uma memória. E o corpo tem uma memória. Não é nem que essa memória precisa ser tão consciente, né? Então, foi uma pessoa que sofreu muito com esse processo. E é natural que quando ele tem um entorse, alguma lesão ali no mesmo ponto, é natural que o corpo dessa pessoa responda. A Bia fez uma metáfora que é interessante, que é essa do megafone, né? Eu gosto sempre de comparar a dor com o alarme, né? O alarme, imagina que você pôs alarme na sua casa, né? O alarme tem uma função importante, que é mostrar quando a sua casa está em perigo, com algum perigo. Então, a dor tem uma função importante. A dor que esse jogador de futebol sentiu tem uma função. O problema é que depois de muito tempo que a pessoa conviveu com aquilo e passou por muito processo, esse alarme, ele tem um certo... ele fica mais sensível, digamos assim, né? Então, quando a Bia fala também da fibromialgia, que envolve uma sensibilidade maior do sistema nervoso mesmo, fisiológica, é quase que, usando essa metáfora, é quase como se o alarme tivesse muito sensível. Então, o problema não está nem na lesão. Imagina que você pôs o alarme na sua casa, bateu um vento mais forte e o alarme disparou. O problema não é o vento.
O problema é o alarme tá muito sensível. O alarme até perde um pouco a função, né? Porque você fica hiperativado com qualquer vento ali. Exato. Né? O gato subiu no telhado, o alarme dispara. Né? Sua casa não está em perigo, né? Mas tem um problema a ser cuidado. Isso que foi o ponto importante que a Bia falou. Porque o fato de não ter um ladrão entrando na casa não significa que não tenha nada para olhar. Você precisa olhar para o alarme, certo? Então, no caso da fibromialgia, o que a gente tem que olhar é como é que esse organismo está disparando essa resposta, né, de um jeito que a gente não esperava olhando um exame. E tem coisas que a gente pode fazer para ajudar a diminuir essa resposta, né, do alarme. Assim. Então, para esse exemplo do jogador de futebol, o alarme disparou. O que está fazendo esse alarme disparar? Tem uma resposta, tem uma memória, tem um sofrimento envolvido, né? Tem um medo de ficar lesionado de novo. E tudo isso dá para olhar e tem como melhorar em relação a isso. Tem o que fazer, né? E tem um erro muito grande, assim, que quando a pessoa ela já fez um tratamento e não deu certo, ela acha que todo tratamento vai ser igual, né? Então, isso acontece muito quando eu vou encaminhar para terapia. Eu falei, psicólogo não adianta. Já fiz, não deu certo, não tô nada, eu tô igual. E fisioterapia, o pessoal chama fisioterapia, né? A graduação, a profissão, como se fosse uma coisa só. Já fiz fisioterapia. Mas você fez graduação de fisioterapia? Ou você foi num fisioterapeuta que ele fez ali as manobras e o tratamento da fisioterapia? E eu me lembro, quando eu dançava balé quando eu era adolescente, que vira e mexe eu tinha que fazer fisioterapia no pé e o tratamento também era incômodo. E aí eu vejo muito essa coisa eu não vou no fisioterapeuta porque dói. Ou porque vai mexer em algo que eu não quero mexer. Então, a pessoa está com encurtamento ali, está com dor crônica depois de uma fratura, e aí não vai na clínica da Bia porque tem medo de sentir dor, inclusive pro tratamento. É igual, não quer falar as coisas pro Zé, porque tem umas coisinhas que estão numa caixinha muito hermética, eu não quero abrir ali a caixinha, que eu tô com medo de abrir. Como que é isso, assim, Bia, na prática? Você atende muitos pacientes que chegam em você e que tem medo de sentir dor, e às vezes até para manipular ali o membro, você tem que fazer todo um trabalho também de mentalidade, né? Um trabalho emocional antes de conseguir tratar esse paciente, né? Muito, Jo, muito. Eu não vou dizer 100%, mas é a maioria. Que é exatamente o medo de sentir dor, ele é muito prevalente. E a cinesiofobia, que é um termo técnico, que é o medo do movimento, acaba vindo junto. Então, assim, vamos usar um exemplo de uma pessoa que travou a coluna quando foi pegar um objeto no chão. De certa maneira, até inconsciente, muitas vezes ele já interioriza aquilo, fala, não, a próxima vez que eu for pegar o objeto no chão vai doer de novo. Então, o que eu faço? Não faço mais. Aí ele chega na fisioterapia, vai lá o iluminado fisioterapeuta fala, vamos fazer. Não posso, vai doer. Não, vai ter que fazer. Não, vai doer, tenho medo, não quero, porque alguém me falou, porque eu vi um vídeo. Porque daí começa, né? As crenças limitantes, elas vêm à tona. Então, até você desconstruir isso, toma um tempo, mas é preciosíssimo esse tempo que você investe nisso, e a gente tem técnicas para isso, inclusive técnicas analgésicas, tá? Não estou nem falando técnicas cognitivas. Isso a gente acaba aprendendo meio a torto e direito, assim, mas a gente acaba convencendo a pessoa tudo. Mas a gente tem como fazer o processo ser menos doloroso. Né? Às vezes é uma corrente analgésica que você usa, uma medicação tópica, ou até uma medicação oral que você orienta o paciente a tomar antes. Então a gente tem estratégias para você amenizar isso, para você, de fato, trazer à tona esse tipo de coisa no paciente. Tá vendo? Você é capaz de fazer, sua coluna foi feita para fazer isso não vai te machucar. Apesar de você ter uma hérnia, apesar de você ter uma protrusão, apesar de você ter tido uma experiência não boa, uma experiência dolorosa, não quer dizer que você vai ter essa dor para sempre. E a limitação deste movimento, inclusive, ela é prejudicial para outras várias coisas, e às vezes até outras várias articulações. Como eu trato muito dor musculoesquelética, né? Então, sabe aqueles pacientes que chegam tortos? Às vezes a pessoa eu falo que é a Torre de Pisa. Porque é isso. Parou aqui, depois você compensa ali. Então, o corpo humano ele vai se adaptando. E a pessoa se adapta a posturas, muitas vezes, bizarras. E ele se adapta à dor também. Então, ele vai evitando cada vez mais. Eu evito de fazer esse movimento. Eu evito de ir até aquele lugar. Eu evito de carregar esse peso. Esse esquema de medo e evitação, ele é extremamente prejudicial para a saúde da pessoa como um todo. Quiçá para a saúde mental. Total. Deixa eu complementar.
porque tem um ponto central aqui, que é o tanto de coisa que a gente faz para tentar evitar o sofrimento. E é natural, ninguém quer sofrer, né? Então, se tem a possibilidade de eu sentir mais dor e eu conseguir evitar, eu vou evitar. É um mecanismo quase que instintivo nosso. O problema é que a vida traz dor. Se você faz atividade física, às vezes o músculo vai ficar mais dolorido. Se você está sem fazer atividade há 10 anos e você vai sair para começar a fazer atividade, vai doer de algum jeito, né? Então, evitar a dor a todo custo não é possível. E mesmo que você consiga evitar uma dor ou outra, às vezes o custo é muito alto. Você vai parando de viver. Então, é muito comum nos nossos pacientes com dor crônica, muitas vezes param de ir num evento social, param de visitar um amigo, param de fazer a caminhada que faziam antes com medo de sentir mais dor. E a vida vai se restringindo, né? E às vezes, nesse processo de fazer a fisioterapia, voltar a fazer atividade física, alguma dor vai acontecer. Por mais que existam estratégias que ajudem a diminuir um pouco, mas não vai ser zero dor, né? Uhum. Então, o caminho de recuperação envolve também aprender a lidar com algum nível de dor e saber que isso não significa que o quadro está piorando, ou que você está lesionando o seu corpo, ou que você vai ficar com uma coisa grave porque você foi caminhar e sentir mais dor, né? Tem um aprendizado muito importante aqui que, inclusive, muda como o seu cérebro está processando isso que está acontecendo no seu corpo. Quando você começa a enfrentar mais e se colocar... a pessoa tem medo de flexionar a coluna. Aí ela flexiona e vê que ela consegue. O cérebro dela vai ficando menos responsivo. O alarme vai diminuindo. E a pessoa vai percebendo que ela dá conta de fazer as coisas. Então, o caminho não é tentar evitar a dor a todo custo, mas é ter um nível de dor adequado para a pessoa conseguir enfrentar isso, né? Uhum. Eu acho curioso que a gente, às vezes, tem algumas respostas automáticas para sintomas que podem ser diversos, né? Então, se eu vou ali descer a escada e torço meu pé, qualquer pessoa que eu perguntar, o que eu faço? Eu vou colocar pé para cima, põe gelo, toma anti-inflamatório, passa ali um sprayzinho com anti-inflamatório e fica uma semana quieta. Então, é repouso, uma dor aguda ali por um entorse. Isso, de fato, faz sentido, né? De fato, é a conduta para uma dor aguda ali por conta de uma lesão, uma torção e tudo mais. Só que aí, os pacientes com dor crônica, Bia, eles passam a incorporar esse repouso da dor aguda na dor crônica. Uhum. E aí, você chega pro paciente ali, fibromialgico, o paciente tem alguma questão e fala assim, você precisa fazer musculação, você precisa fortalecer paravertebral, você precisa fortalecer tal coisa, você precisa fortalecer o core, o abdômen. E aí esse paciente vai falar assim, nossa, mas eu tô há 5 anos sem fazer nada porque eu sinto dor de levantar da cama, Bia. Como que você tá? Pra mim é difícil estar aqui. Como que eu vou fazer musculação? Como que é esse processo, assim, Bia? Porque eu entendo que você tem que fazer um trabalho de educação em dor para fazer com que esse paciente tope fazer o tratamento completo que vai envolver atividade física. Não tem como não envolver atividade física. Como que é esse processo? Como que você caminha com esse paciente até ele falar assim, realmente eu preciso de um personal, eu preciso de uma academia, eu preciso fazer alguma coisa? É o maior desafio, justamente por causa disso, porque as pessoas associam dor à lesão. E quando é uma lesão aguda, como você disse, às vezes você tem que, de fato, conter aquele sintoma no intuito de melhorar. Então, você contém um processo inflamatório, você faz uma imobilização para uma fratura. E na dor crônica é exatamente o contrário, né? Muitas vezes é o movimento que é o remédio. Isso é mais difícil ainda, Ju, porque assim, quando a dor é muito intensa, a pessoa tem dor todos os dias. Às vezes não é nem tão intensa, às vezes não é uma dor 10, mas é uma dor 5, mas é aquela dor que está lá todos os dias, o tempo todo, enchendo a paciência. Então, ela é irritante, é uma dor irritante. Uhum. Aí a pessoa, tá bom, me convenceu aí na fisioterapia. Porque já não funcionou, como você falou, já fiz fisioterapia como se fosse um compêndio, e tem muitas técnicas, é muito diferente, é muito operador dependente também, né? Uhum. O que é operador dependente? Só para o pessoal entender, depende muito da capacidade do profissional. Depende muito da capacidade do profissional, não é uma receita, né? A gente tem um arsenal enorme de ferramentas e a gente tem capacidades e competências que cada profissional vai desenvolvendo ao longo da vida. Tem as especialidades, tem as subespecialidades, mas ainda dentro das subespecialidades, sempre tem aquele olhar, o fisioterapeuta tem muita mão, então
né, tem aquela pessoa que tem mais uma sensibilidade de fato, né, a palpação, consegue sentir melhor, consegue ter uma manualidade maior. Então, depende muito do profissional que está executando a dita técnica ou está executando aquele protocolo, aquele atendimento. Mas é muito desafiador você tirar a pessoa do sedentarismo, por exemplo, ou justamente mexer ali na ferida, literalmente lá onde dói, e convencer a ela que aquele é o tratamento. Essa pessoa, ela sempre vai achar que a dor dela é a mais importante, porque de fato a vida dela está centralizada na dor dela, é o que o Zé falou. A hora que a pessoa percebe, tudo que ela faz está envolvendo a dor dela, ou tudo que ela não faz. Né? Porque, eu não vou porque dói, ou eu vou porque dói, então eu tenho que ir no fisioterapeuta, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir fazer exame. Então, tudo gira em torno da dor. A dor fica orbitando ali a vida da pessoa toda. Aí, o desafio maior é botar essa pessoa para se mexer e convencê-la que este é o tratamento. Essa pessoa vai querer um procedimento, essa pessoa vai querer uma cirurgia, porque a dor dela é muito grave. De fato, ela está sentindo isso, ninguém está invalidando. De forma alguma. Não está invalidando. Mas convencer essa pessoa que o arroz com feijão bem feito, que provavelmente ela nunca fez, é o tratamento dela definitivo e resolutivo, para mim é o maior desafio, Zé. Porque as pessoas têm muita dificuldade para aceitar isso. Você está me dizendo que é só vir na fisio certinho, fazer esses exercícios que me deu em casa, tomar um remédio de vez em quando, e só isso? Não, minha dor é muito forte, eu tenho essa dor há 20 anos, eu vou precisar de um procedimento, uma infiltração. Tinha uma paciente esses dias que ela estava me pedindo uma infiltração. Eu falei, não precisa de infiltração. Você fez isso que a gente combinou? O que é uma infiltração, Mia, para quem nunca ouviu? Tem vários tipos de infiltração, mas geralmente é quando você pega um fármaco, uma seringa e injeta uma droga naquele local. Pode ser dentro de uma articulação, pode ser numa musculatura, né, mais profunda, mais superficial. E como eu estou dizendo para você que eu trabalho muito com dor musculoesquelética e dor musculoesquelética crônica, miofascial, existem algumas infiltrações que você coloca ali um anestésico, um corticoide, e você tem uma melhora instantânea do quadro. Mas é apagar um incêndio, você não resolveu o problema, você vai lá, apaga o incêndio. O que também, tudo bem, muitas vezes, eu falei para o paciente, tudo bem, você quer fazer, não vai te tratar, mas pode te dar um conforto a curto prazo. Então, se é disso que você precisa nesse momento, para a gente poder evoluir aqui dentro, ok, vamos fazer, tá? Mas o que eu estava dizendo para você é que, assim, é muito difícil para a gente ter esse poder de persuasão para, de fato, convencer a pessoa de que o básico bem feito, ele soluciona mesmo. Eu não estou prometendo dor zero. Nunca faça isso, não promete, que às vezes você não vai conseguir cumprir. Você tem uma dor de 30 anos, você vai zerar essa dor. Às vezes não. Você vai controlar essa dor, você vai ter outras estratégias para saber lidar com ela, e você vai melhorar, muitas vezes, da dor secundária de uma melhora de uma função. Né? Então, você vai estar melhor, você vai estar mais saudável, mais forte, mais funcional. Então, a dor, por consequência, acaba melhorando. Né? Mas é o básico bem feito. E como é difícil. E a pessoa, é interessante quando ela tem um motivo claro para tratar essa dor, né? Eu quando atendo esses pacientes, tem 30 anos de dor, né? Então, a pessoa tem a minha idade de vida quase de experiência dolorosa. E aí, mas por que você quer viver sem dor? Parece um pouco óbvio, porque eu não quero sofrer, né? Quem que quer ficar sentindo dor? Mas quando tem um motivo mais claro ali de, poxa, eu quero pegar meu netinho no colo. Parece que aquilo é o motivador que tem pra pessoa dar aquele gás ali no tratamento de vou precisar fazer fisioterapia 3 vezes na semana, então vamos fazer, mesmo que seja doloroso. Então, a pessoa encontrar esse motivo é importante porque quase que existe vai existindo um relacionamento ali com a dor, né, Zé? A pessoa, ela é conhecida pela família, pela pessoa que sente dor, né? E às vezes tem diagnósticos que muitos familiares não valorizam. A gente estava conversando, né, Zé, antes, de como que é difícil, às vezes, a família entender algo que não é visto, né? E como que esse desvalorizar de um companheiro, de uma mãe, afeta a pessoa. Quando o marido chega ali, Zé, e fala assim, poxa, mas isso aí é da sua cabeça, a gente já fez de tudo, tá gastando muito dinheiro com tratamento. O que isso faz na cabeça do paciente ali? Pessoas que estão convivendo com dor há muito tempo, há muitos anos, por exemplo, 30 anos, né, que foi o exemplo que você deu, elas vão acumulando experiências muito dolorosas na vida, emocionalmente dolorosas, né?
de serem invalidadas, questionadas. E são pessoas que, quando você faz essa pergunta, muitas vezes, para ela, depois de 30 anos de dor, muitas delas, essa pergunta que você fez, né? O que é importante para você? O que você gostaria? O que melhoraria na sua vida se você tivesse menos dor? Às vezes, algumas pessoas já nem sabem mais responder isso, que param de pensar sobre isso, né? Que já fica um sofrimento que parece que não tem saída, né? Então, essa pergunta que você fez, eu considero uma das mais importantes para todo profissional de saúde, assim, desde o começo. Ajudar a pessoa a voltar a identificar coisas que importam realmente na vida dela, né? Então, pegar o neto no colo, fazer uma viagem, voltar a estudar, voltar a trabalhar. O que pode tornar a vida mais interessante, né? Porque isso é ainda mais importante do que zerar a dor, né? Porque às vezes isso está conectado com os valores da pessoa. Está conectado, né? Com os valores, exato. Às vezes a pessoa não vai conseguir zerar o sintoma. Tem muitos casos em que a dor não vai zerar, exatamente. Pode melhorar e a pessoa pode retomar muitas dessas coisas que fazem a vida ser interessante, né? Uhum. E isso é bom que seja gradualmente. Então, quando a Bia falou, é um desafio tão grande a pessoa voltar a fazer atividade física e tal. E aí tem um princípio básico da psicologia que é usado quase 100 anos atrás, bem sistematicamente, que é a exposição gradual, né? Que é basicamente, se tem algo difícil, começa por etapas mais fáceis e vai aumentando a dificuldade. Então, se é difícil correr agora, de repente uma caminhada de 10 minutos que você faz, já faz alguma diferença e você vai aumentando gradualmente, né? E isso serve até para fisioterapia também, né, Bibi? Sim, a gente importou esse conceito para fisioterapia, assim. A gente trabalha com metas. A primeira coisa que eu falo para o paciente, a hora que ele chega assim, qual que é a tua meta? É o que o Zé falou, às vezes a pessoa nem pensou nisso, tá? Minha meta é ficar sem dor. Não, essa não vale. Uhum. Qual que é a tua meta mesmo? O que você quer fazer? O que você gostaria de fazer se você tivesse sem dor agora, ou com menos dor? Então, às vezes a pessoa reflete, para um pouco, pensa. Às vezes não é nem no mesmo dia que ela fala, mas na próxima vez que ela voltar, ela vai falar isso. Eu quero perder 10 quilos. E eu acho que eu, perdendo 10 quilos, correndo, vai ser bacana para mim. Então, na verdade, ela quer correr. Uhum. Né? Então, mas eu não vou conseguir. Vai. Mas e se não? Vamos tratar. Você pode não conseguir 10 quilômetros, você pode não conseguir correr, mas você vai poder, às vezes, trotar ou caminhar mais rápido, tá tudo bem. Mas vamos botar uma meta, mas uma meta atingível. Uhum. Né? Então, começa aos poucos, a gente faz essa terapia de exposição, vamos dizer assim, né? Vai expondo um pouquinho, gradual, papapá, e com o movimento a gente faz a mesma coisa também, que eu estava falando da cinesiofobia, a gente também faz a mesma coisa. Às vezes você não vai conseguir agachar até o chão ali embaixo da primeira vez, mas primeiro vamos ali, 10 graus, 15 graus, 20 graus, vamos expondo aos poucos. E até a questão do paciente que tem medo de você pôr a mão ali, né, no lugar que ele tem dor, às vezes a primeira consulta vai ser de anamnese mesmo, assim, né, Bia? Você nem vai pôr a mão quase, você só vai ali conversar com o paciente, entender, ver o que ele precisa, explicar para ele o procedimento. Então, não necessariamente a pessoa vai numa primeira sessão de fisioterapia e já vai ter algum tipo de manipulação ali, vai ter algum tipo de manipulação do paciente, né? Você ultrapassar essa barreira do toque, para mim é uma coisa sagrada. Você tá tocando na pessoa, é uma coisa sagrada, então é uma responsabilidade enorme. Tocando no lugar da dor da pessoa, então isso pode desencadear efeitos muito bons, mas também muito ruins, né? Experiências desagradáveis, mas é aí que entra o vínculo. Uhum. É a tal da aliança terapêutica que você tem que começar aos poucos, né? Exatamente. Se a pessoa é um pouco, né, refratária, você já não toca no primeiro momento. Você começa com um movimento, você começa com uma eletroanalgesia, você vai, né? Você tem que ir sacando qual que é daquela pessoa. Geralmente as pessoas, os portadores de dores crônicas, a gente ele já viveu muita coisa, ele já experimentou muitos tratamentos, e ele já tem aquelas coisas. Eu tive paciente que chegou e falou assim, isso aí é o laser? Isso aí não funciona. Mas não venha com esse choquinho que isso aí não funciona. A agulha perto de mim de jeito nenhum, sai pra lá que isso é horroroso. Ele é PhD já nas técnicas que a gente tem, então ele já vem descrente, ele acha que para ele nada vai funcionar. Então você vai testando, né? Lógico que se tem indicação para aquele caso, óbvio.
Vamos tentar de novo. Às vezes aquela máquina que você fez na outra clínica não estava calibrada. Inventa qualquer coisa. Fala, a máquina não estava legal, vamos tentar de novo. Outro dia um paciente falou que tinha alergia ao eletrodo, a corrente. Me dá coceira. Tá bom, então vamos tentar outro tipo de eletrodo. Então você vai estabelecendo essa ponte, esse vínculo. A pessoa vai cedendo, muitas vezes. A hora que você percebe, já deu certo, já ganhou a confiança. Aí você pode ultrapassar essa barreira, daí você vai para o toque, você vai para uma coisa mais intensiva, uma coisa que potencialmente pode ser mais dolorosa, e aí você pede para o paciente graduar aquilo. Como é que você está hoje? Chega lá a pessoa, não pode perguntar tudo bem, hein? Porque ela vai falar, não, se eu estivesse bem não estava aqui. Como vai? Tô com dor. Sim, mas quanto de dor? Muita dor. Não, mas vamos tentar de 0 a 10. Quanto tá agora? 8. Tá bom. Então vamos ali na bicicleta. Tem certeza? Tem, vamos lá na bicicleta. Vamos tentar. Se não der, não deu. Aí vai 1 minuto, 2 minutos, para um pouquinho, toma uma aguinha. Depois de 5 minutos você fala, quanto tá a dor? Ela, 5. Porque você vai tirando a atenção da dor. Daí lá eu já tô conversando. Legal esse seu tênis. Você comprou agora e a pessoa lá, tic, 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 tic. Você vai usando algumas estratégias para você tirar a atenção da dor. E a clínica que eu trabalho é uma clínica que tem um espaço comum, vamos dizer assim. Tem várias pessoas ali sendo atendidas ao mesmo tempo. Eu tenho as salinhas fechadas, mas eu também tenho esse espaço compartilhado. Então, isso é muito bacana, porque o paciente, para a maioria deles, alguns podem até se sentir expostos. E quando eu percebo isso, eu já tiro. Já levo para o cantinho. Mas a maioria não, começa a se identificar com o outro, já conversa, daí fala, tira sarro, fala, esse remédio aí eu já usei, essa sua muleta não sei o quê. Então, a hora que a pessoa percebe, ela já entrou naquele clima e a dor dela... Até ela se sentir acolhida, no sentido assim, eu não tô passando por isso sozinha, né? Exato. Né? Tem outras pessoas que sofrem do que eu sofro, tem outras pessoas tentando, né, o tratamento. E, Bia, a gente falou de alguns erros, né? Você falou do erro o atraso de busca de ajuda. Você falou, né? Chega o paciente que vai compensando a dor e chega com a consequência da falta da busca no tempo certo, né? Então, a pessoa ela vai adquirindo outros quadros, né? Dessa parte musculoesquelética por conta de adiar o tratamento. Outro ponto também que a gente já falou é a questão do sedentarismo, né? De não fazer atividade física por conta da dor também é um erro. Quais que são outros erros, assim, que você percebe que são muito comuns e que acaba atrasando o tratamento ou que, às vezes, piora ali o prognóstico da doença, além dessa questão do sedentarismo e da demora até chegada do tratamento completo? Tem algum erro que você vê comum, assim? Não sei se a gente pode classificar isso como um erro, mas o que eu percebo é que, assim, a dor, muitas vezes, ela não é uma urgência. A dor crônica, ela nunca é uma urgência, na verdade. A pessoa já está acostumada a sentir dor. E, culturalmente falando, aqui, não sei se é uma questão latina ou uma questão nossa, do Brasil mesmo, a pessoa fala, tudo bem, vai passar, espera mais um pouquinho, eu já sou velha, da minha idade... É por causa do meu trabalho, eu tô estressada, enfim. A pessoa vai ficando tolerante à dor. E, assim, a analogia que eu faço é o seguinte, se você fosse um oncologista e o oncologista dissesse para você tem um câncer, você acha que você ia ser tolerante para fazer a quimioterapia? Claro que não. Né? Não, você tem que fazer quimio, você tem que fazer cirurgia. A maioria das pessoas aceita o tratamento. Quando a gente fala de dor, a pessoa não procura tratamento de bate-pronto. Principalmente as mulheres, porque a dor é algo presente na vida da pessoa, principalmente da mulher. A mulher convive com dor ao longo de várias fases da vida. Mas são dores naturais, vamos dizer assim. Vamos falar uma dismenorreia, né? Ou, enfim, todos os outros desconfortos, dor do parto. Então, a mulher ela convive com dor ao longo do tempo. E quando vem uma dor que não é uma dor natural, vamos dizer assim, não é uma dor do bem, fisiológica, né? Ela começa a encarar da mesma maneira e acaba deixando, né? E daí vai fazendo essas associações. Porque eu já tô velha, porque, enfim, e vai deixando. Não tem esse senso de urgência como se fosse uma notícia de um diagnóstico oncológico ali, né? E nem de gravidade. Eu me acostumo, é normal, eu tomo meu remedinho e tá tudo certo. Não procura ajuda. E uma falta de informação também a respeito de qual é o tratamento adequado para isso, né? Então tem uma parte da sociedade mesmo, né? Sim. Não conhecer.
E aí tem um papel importante dos profissionais de saúde, que a Bia citou, que é, às vezes, nesse período em que a pessoa está convivendo com dor, ela vai aprendendo a pensar, uma forma de pensar sobre as coisas, né? A gente vai construindo esse entendimento que a gente tem da dor e o que funciona, o que não funciona, e às vezes a pessoa não se dá a experiência daquilo, porque ela antes está no pensamento dela, que é aquilo que ela falou. Isso não vai funcionar, eu já tentei uma vez, não funcionou. Então, uma outra parte importante do tratamento é esse convite que a Bia citou, né? Que é quase convidar a pessoa de vamos experimentar e ver se dessa vez tem algo diferente que a gente possa fazer e que vá te trazer uma resposta. Eu entendo. E um passo inicial disso é validar também. É natural que ela esteja descrente. Se ela já passou por 10 fisioterapeutas, aí vai passar com a Bia a primeira vez, é natural que ela fale, será que vai dar certo? Será que não? Pode ser que não dê certo, né? E aí validar essa experiência, dá para entender você tá descrente. Mas vamos experimentar umas coisas diferentes e ver qual é a resposta, né? E assim, como que vocês veem a diferença do trabalho multidisciplinar em relação àquele paciente que toma o remédio que foi prescrito há 10 anos atrás, toma o mesmo, e faz a fisioterapia na agudização da dor crônica, né? Tem a dor crônica e tem os momentos de piora da dor crônica. Como que vocês veem de comportamento do paciente, inclusive de resposta terapêutica, daquele paciente que só vai tomando remédio e procura a Bia quando o negócio aperta, e liga pro Zé na hora que o negócio aperta, e aquele paciente que é aquele paciente mais regradinho ali, que, né, faz tudo. Qual que é a diferença que vocês veem? De desfecho? De desfecho. Total diferença. Esse paciente que tem o Zé tocou num assunto muito importante, que é a educação em dor mesmo, né? Isso também faz parte do tratamento desde o começo. Educação em dor quer dizer, assim, o paciente entender que, de fato, aquela dor existe e por que ela existe. Apesar da lesão já ter sarado, ou apesar de não aparecer nada em exame de imagem. E a gente tem muito material para isso, muito material explicativo para isso. Então, eu tenho até PDF de livro que eu dou para o paciente ler, eu mostro o vídeo, eu dou o Instagram do Zé Siqueira para ele seguir. Verdade? Verdade, porque se ele não seguir gente boa, ele vai seguir gente que fala porcaria. E aí que vai só reforçar aquilo que ele já tá sabendo, que ele já está sentindo, e muitas vezes isso é catastrófico, né? Então, se o paciente já tem essa abordagem desde o começo de educação em dor, e se ele já é direcionado a procurar o tratamento multimodal e multiprofissional desde o começo, o desfecho é completamente diferente. Tem muito mais chance de dar certo, desse paciente ter mais sucesso no tratamento. Mais uma vez, o sucesso não quer dizer zerar a dor. Mas ele vai viver melhor, ele vai ter menos crise de dor, ele vai conseguir diminuir a medicação que ele usa cronicamente, ele vai ter menos escapes. Então, daí já é bem diferente. E uma coisa muito importante é evitar aquilo que você falou. Tô com dor nas costas, 3 horas da manhã, eu vou no hospital. Porque o paciente ele vai se automanejar mais fácil. Os profissionais vão ensinar ele a se automanejar. E isso é muito importante, porque isso empodera a pessoa. Fala, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu sei identificar esse sintoma e eu sei o que fazer para melhorar, para sair dessa. Se não der certo, isso que eu tenho para fazer, aí sim eu vou procurar ajuda. E muitas vezes são coisas simples. Não são coisas... Às vezes é um controle de respiração, é um exercício de mobilidade que você faz, é um posicionamento que alivia, é uma meditação mais direcionada, é um controle emocional. Pronto. A dor que estava galopando, estava subindo, você consegue abortar a missão muitas vezes, e aí sim ele vai tomar o remedinho dele. Então você dá essas ferramentas para a pessoa, e isso vem com esse tipo de tratamento, com esse tipo de abordagem. E o remédio não é focado na dor aguda ali, né, dos analgésicos. O tratamento também é focado na dor crônica. São medicações que podem ser tomadas durante uma vida de 40, 50 anos, caso a dor não cesse. Como qualquer doença crônica, né? Exatamente. E o ponto central da multidisciplinaridade é a comunicação. Então, quando um paciente passou com um médico, um fisioterapeuta e um psicólogo, cada um fala uma coisa completamente diferente, uma explicação diferente, o paciente fica confuso, o tratamento fica confuso, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe em quem ele vai acreditar. Agora, se ele passa com um médico, fisioterapeuta e psicólogo e a resposta é meio coerente,
ter uma certa coerência, parecido com o que a gente está fazendo aqui, né? Isso. A gente está compartilhando visões diferentes do paciente, mas visões que são coerentes, assim, né? Não tem nenhuma visão muito discrepante da outra, né? Isso conforta o paciente, isso dá segurança para ele, ele consegue entender que ele está no caminho certo, né? A gente vem exercitando bastante isso na BeHealth, né, Ju? Isso. De maneira que os psicólogos entendam o que os psiquiatras fazem, os nutricionistas, e aí a gente consegue, de alguma maneira, ter profissionais de áreas diferentes que entendem a linguagem do outro, né? E sabem compartilhar uma linguagem comum. Eu considero esse o mecanismo mais fundamental. Eu vejo assim até como a única forma de trabalhar com um paciente que tem dor crônica, né? Porque a gente está falando aqui de tratamento multidisciplinar, a Bia falou multimodal, mas hoje o que seria mais correto é a gente falar do tratamento interprofissional ali. Então, imagina que eu tô com um paciente que a minha medicação tirou a libido da paciente. Muito comum, antidepressivos para dor que tiram a libido. E aí eu vou fazer uma troca da medicação e essa paciente vai piorar da dor. Então, eu já mando uma mensagem para Bia. Bia, atendi a Maria. Ela tá com uma questão ali de efeito colateral com a medicação. Eu vou fazer uma troca de medicação. Então, nessa semana, dá um jeito aí, pega leve, que ela vai sentir mais dor. É muito melhor, a Bia vai receber a paciente, vai falar, olha, a doutora Juliana me falou, ela tá trocando sua medicação. Então, nessa semana, a gente vai fazer um trabalho diferente. O paciente, ele se sente abraçado ali pela equipe. Então, essa equipe que, né, o Zé falou que a gente faz na BeHealth, que é a clínica que somos sócios, é essa equipe que passa a bola um pro outro, porque o nosso objetivo é um só. O nosso objetivo é um só, é o mesmo que o paciente tem, né? Que ele tenha melhora clínica, que ele tenha melhora de qualidade de vida. Então, não tem por que ter não ter essa troca de bola. E aí, um problema que a gente tem nesse trabalho, porque eu e o Zé, a gente está num privilégio, a Bia também, porque ela tem a clínica dela, de ser um trabalho particular, né, Zé? Então, acaba que a gente tem mais tempo com o paciente, mais tempo, inclusive, para fazer essas trocas. E quando a gente fala do sistema, né, no SUS, e inclusive nos convênios, os tratamentos não conseguem ter a mesma qualidade, né, Bia? Eu já fiz muito tratamento pelo convênio de fisioterapia, e eu vou falar da minha experiência, Bia. Um fisioterapeuta ficava numa sala, fisioterapeuta pode ser bom, tecnicamente, mas ele ficava numa sala com 10 pacientes, cada um deitado numa maca, aí colocava laser num, um choquinho no outro ele manipulava, no outro tinha ali alguma outra intervenção, e ele via 10 pacientes ao mesmo tempo. Eu imagino que seria muito diferente quando eu tive lesões no balé, se eu tivesse 1 hora com você e você só comigo, olhando pro que eu queria ter funcionalidade por conta do balé, o balé era a minha vida. Então, como que esse atendimento, né, o atendimento particular, que demanda mais tempo e mais atenção, acaba sendo mais efetivo. E isso é muito triste, né, a gente pensar que a maior parte da população brasileira não vai ter condição de estar investindo num tratamento particular. E aí eu queria que você me passasse como que essa dinâmica, Bia, assim, eu não sei se você já trabalhou com plano de saúde, se realmente é muito diferente, eu senti isso como paciente, mas eu não sou profissional da sua área. Realmente dá muita diferença esse atendimento mais próximo, assim, como que você vê? Dá sim. Até para o próprio profissional, assim, fazer o seu diagnóstico, né, fazer a reavaliação diária, a pessoa não tem tempo. Né? A pessoa não consegue, não tem tempo hábil para fazer isso. Então, realmente, a maioria dos casos é isso. Ele finge que trata, o paciente finge que fica bem e a vida que segue. E não estou condenando, não estou criticando. É o que tem, é o que ele pode fazer. Né? Sim, não é culpa do profissional, é culpa do sistema, né? É culpa do sistema. Assim como o médico e o psicólogo também, né, Zé? Tem psicólogo ali no plano que tem 20 minutos para fazer um atendimento. E às vezes 20 minutos é um tempo que o paciente entra na sessão, né, Zé? Assim, no sentido da gente fazer aquele acolhimento, de fazer aquela introdução, que às vezes o paciente tem algo importante da semana. Acabou. E aí, depois que ele traz aquilo que foi mais importante na semana, aí o Zé fala assim, agora vamos continuar daquele ponto que a gente estava falando, né, que a gente está trabalhando. Então, no tratamento psicológico, a gente também precisa de tempo com o paciente. E tempo no pós-consulta. Porque esse trabalho que eu vou ter de te mandar mensagem e falando que eu mudei a medicação da Dona Maria, não vai ser durante a consulta. Depois eu tenho que pegar ali o WhatsApp e mandar, olha, Bia, essa semana vai acontecer isso, então se prepare. Então, o profissional, ele tem que também ter esse tempo fora do atendimento para ele conseguir dar esse tratamento, que é o tratamento
interdisciplinar, né? Toda terapia é baseada em tempo, né? Tudo que é terapêutico requer tempo, frequência, intensidade. Então, se você não tem o tempo a teu favor, vai ficar comprometido o resultado, com certeza. E, Bia, quando a gente fala de dor crônica, a gente tá falando de uma dor que dura para sempre, ou tem dor crônica que pode ter cura? Porque imagina uma pessoa que tem uma lesão e tem uma cirurgia ali. Ela, dependendo da lesão da coluna, ela pode ter uma cura dessa dor que era crônica, ou quando a gente fala de dor crônica, a gente tá falando de uma pessoa que vai sentir dor intensidade diferente pro resto da vida. Como que é essa definição de cronicidade? Ai, Ju, é muito difícil responder essa pergunta. Mas tem um caminho interessante sobre isso, que é crônico, vem de cronos, né? Que é a experiência dos gregos, que os gregos tinham do tempo. Do passar do tempo. Então, dor crônica não significa que não vai curar, não significa que é eterno, significa que é uma dor que tem um tempo. Diferente de uma dor aguda, que é um tempo breve. Dor crônica é uma dor que acontece ao longo de um tempo e por isso que precisa de tempo para tratar também. Porque o tratamento não vai ser da noite para o dia. Vai precisar de tempo e esse tempo envolve esses convites que a gente faz para a pessoa se movimentar mais, cuidar da alimentação. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas dá para melhorar muito. Alguns casos, inclusive zerar. Alguns casos não vai zerar, mas vai ganhar função, vai voltar a fazer coisas que não estava conseguindo fazer. A vida vai ficar melhor. Então, ao longo do tempo, num processo é algo que acontece ao longo de um tempo, a vida vai melhorando. Porque assim, quando a gente fala de dor crônica, a gente tá embalando muita coisa junto, Exato. né? Muita coisa. E a gente tá falando de pacientes que tiveram lesões graves, agudas e que tiveram consequência de dor crônica. A gente tá falando de fibromialgia, que é uma síndrome. Tá falando até de dor oncológica. Pessoas Exatamente. em cuidados paliativos. Então, é difícil até falar de questão de prognóstico, porque o paciente, quando ele tá sofrendo, ele quer saber o prognóstico, né? Quanto tempo que você vai tirar essa dor? Eu quero não sentir dor, né? Eu quero evitar esse sofrimento. E quando a gente não tem uma explicação ali biológica, que a gente vê ali em exame, e o paciente tem muita dor, ele se sente menos compreendido, né? E eu ando vendo, assim, a síndrome que eu mais trato ali de dor crônica é a fibromialgia. E eu sinto que esses pacientes em específicos, eles ficam mais perdidos no tratamento justamente porque eles estão, né, no reumatologista, no ortopedista, no fisioterapeuta. E às vezes não dói só numa parte do corpo, né, Bia? Essa dor, ela migra e ela muda muito de intensidade. Tem pacientes que num dia ela tá ali com uma dor 2, trabalha, faz tudo, e no outro dia é uma dor 10, incapacitante. Eu já tive pacientes que falaram que é uma dor pior do que a dor do parto. Então, assim, que é uma dor muito incapacitante. Como que o fisioterapeuta planeja esse tratamento, assim, se é uma dor que muda de lugar, assim? A gente tem mecanismos, né? Você tem que tentar interpretar como que essa dor se propaga. Quando você tem uma dor como da fibromialgia, é uma dor nosplástica que ela tem uma expansão da área de comprometimento, vamos dizer assim. Então, é o que você falou, Ju. Às vezes, assim, a dor pior hoje está no ombro. Mas ela, às vezes, começa no ombro, depois ela vai para o braço, depois ela vai expandindo, justamente porque você não tem esse alinhamento de lesão versus sintoma. Então, quando você tem essa expansão da dor, quando você tem essas descompensações, você tem que respeitar aquele momento. E aquilo que eu falei antes, dá ferramentas para a pessoa lidar com isso, né? Muitas vezes, até farmacológico mesmo, que a gente chama esses remedinhos para escape, doeu demais, você sabe que você tem aquele ali para você tomar, toma, né? Se foi prescrito por um médico que conhece o caso, não é ficar tomando torto direito não, que também é uma coisa séria, tá? Isso também é uma coisa séria, que são pacientes que têm acesso a medicações fortes, opioides, algumas coisas assim, que também são pacientes que têm abuso, em alguns momentos podem ter abuso. Mas se a gente pegar o paciente mais regradinho, mais certinho, que ele sabe que ele pode tomar aquele remédio nesse momento, ele vai tomar. E na fisioterapia, a gente tem que respeitar esse momento. Então, não é um paciente, às vezes, que é assíduo nesse momento. Ele acaba não indo fazer a fisioterapia, ele sabe que ele tem que ficar mais quieto esses dias, ou ele sabe que a atividade dele vai ser dar uma voltinha no quarteirão, fazer um alongamento, mas esteja presente. Eu fico muito brava quando os pacientes não vão na físio e não mandam satisfação. Eu falo, deu ruim, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí no dia seguinte eu consigo falar com a pessoa, não, eu estava com muita dor, por isso que eu não fui. Então me avisa, porque eu consigo fazer alguma intervenção à distância, eu consigo orientar alguma coisa para você. Então,
É isso, é um acompanhamento. Então, quando tem essas oscilações, se a pessoa souber o que fazer e tiver um profissional ali para ajudar, é muito melhor. Porque eu vejo que esses pacientes, às vezes, eles fogem da fisioterapia justamente por não ser uma dor localizada com uma causa óbvia. Então, assim, não, mas eu não operei o joelho para fazer uma fisioterapia. Não é uma coisa óbvia. Cada dor, cada hora tá no lugar, ou tá no corpo todo, que é pior ainda da fibromialgia. Então, às vezes, esses pacientes são mais relutantes porque eles... É como se eles não enxergassem essa função da fisioterapia nesses quadros também, né? Por isso que a gente tem que explicar o motivo dele estar lá. Não é um motivo só analgésico. Uhum. Não é só para tirar a dor. A função ali da fisioterapia, ela tem outra função, não só a função analgésica. Uhum. E quando você chega para um paciente desse, não, tudo bem, a gente vai só conversar, mas eu vim aqui por causa da minha coluna, o que você quer saber do meu sono, quer saber da minha família? Porque é um jeito que eu tenho para pegar um gancho para indicar para o Zé, por exemplo, para indicar para você, por exemplo. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência disso, que ela precisa de um acompanhamento de um profissional de saúde mental. Então eu tenho que fazer essa triagem e para eu chegar lá eu tenho que dar uma provocada. Aí você fala, não, você tá estressada, o que aconteceu? Ah, não, realmente, minha dor piorou, putz, mas eu tive uma briga, eu tive um estresse, então, vamos tratar isso, vou te encaminhar para um psicólogo. Então aí eu preciso dar umas cutucadas assim também. Uhum. Para a pessoa tomar consciência de o quanto isso é importante. E essa questão que você falou da medicação, assim, Bia, até uma coisa que a gente tem que chamar atenção, porque eu tenho alguns pacientes que têm dependência tanto de opioides, tanto de benzodiazepínicos, calmantes, indutores do sono como o Zolpidem ali, ou o Rivotril, que é um benzodiazepínico, porque ninguém dorme com dor. Ou é muito difícil dormir com dor. Sim. E a pessoa, ela toma medicação para dormir, não porque ela tem algum tipo de insônia ou algum tipo de transtorno relacionado ao sono, mas porque ela tem dor. Ela quer parar de sentir dor. E ela quer parar de sentir dor para ela conseguir dormir. Então, essas pessoas, às vezes, acabam tomando medicações ali, né? Opioides, em demasia, ou até esses indutores do sono em demasia, para essa questão do sono. E eu vejo que o profissional de saúde, muitas vezes, deixa essa questão do sono muito para quem, né, trabalha com saúde mental, então o psicólogo, o neurologista, o psiquiatra investiga bem o sono, mas às vezes outros profissionais, eles vão ter que fazer essa entrevista também, no sentido, como que você dorme, né? Se à noite você sente dor, qual posição que você consegue dormir? Né? Que horas que o sono vence a dor e você consegue descansar? Então tem algumas coisas da anamnese que eu sinto que o paciente fica tão fragmentado ali em vários profissionais que às vezes o profissional acaba vendo aquele fragmento ali, né? Como o Zé disse no começo, né? Não é o joelho, o paciente é um paciente, é uma pessoa que sente dor no joelho, não um joelho que está doendo, né? Então, tem uma aula do Zé, o Zé foi meu professor. Tem uma aula do Zé que ele usa aquela parábola dos 7 cegos e o elefante. Fala pra mim de novo, Zé. São 7 cegos que entram em contato pela primeira vez com o elefante e cada um pega uma parte diferente do elefante, né? Um pega na pata, o outro pega no rabo, o outro pega na tromba. E eles começam a discutir entre eles o que é aquele troço que eles estão pegando. Então um fala, é o troco de árvore. Outro fala, não, um tapete que pegou na orelha. Assim. Não, é uma corda, pegou no rabo. Cada um pegou uma parte diferente. Então o elefante é o todo, né? Se você só pega uma parte, você não está vendo o elefante, você está vendo uma parte do elefante, né? A multidisciplinaridade envolve integrar esse ser, né? Com o todo. E Bia, você que coordena uma pós, né, para profissionais de saúde, né, que tratam dor, o que você vê de mais dificuldade do profissional, assim, em tratar esses pacientes? Porque, né, nessa hora de conversa dá pra gente entender que realmente é complexo tratar dor. Né? É complexo até entender o mecanismo de dor, né? De como que o sistema nervoso vai se adaptando e essa dor vai cronificando, né? O que você vê de dificuldade dos profissionais? Você acha que é uma dificuldade de comunicação? Você acha que é falta de conhecimento? Você acha que é uma dificuldade de lidar com o paciente? O que você vê, assim? Ô, Ju, os profissionais, quando procuram uma pós-graduação em dor, eles chegam achando que eles vão aprender técnica, vão aprender a prescrever um opioide melhor, um adjuvante, um analgésico. Isso a gente ensina, de fato. Isso é difícil de aprender? É difícil. As vias de dor, a neuroanatomia, a neurofisiologia, é difícil. Mas todo mundo aprende, porque você já foi treinado a ter esse tipo de aprendizado desde lá da faculdade. Então essa é a parte fácil, vamos dizer assim. É complexa, mas é fácil. Quando chega na parte humana,
na parte de comunicação, na parte da escuta, e aí dá um pau. Fala, não, mas aqui eu vim aqui para isso, como assim? Né? Não, e a gente tem aula com o Zé, a gente tem aula de dor e emoções, a gente tem aula de comunicação não verbal, a gente tem várias aulas que pegam mais essa parte não medicamentosa, e aí dá nó na cabeça, mas dá certo. Dá certo, e a hora que chega lá no fim, a pessoa sai transformada, de fato. De fato, sai transformada. É que às vezes o que o paciente está pedindo ali, está precisando ali, não é um novo pedido de uma nova ressonância que ele fez há um ano atrás. Não é. Que muitas vezes, assim, não tem nem motivo para pedir aquela ressonância. Às vezes é mais assim, deixa eu fazer alguma coisa na consulta, que senão vai parecer que eu não fiz nada. Deixa eu passar o pedido de ressonância. Às vezes o paciente, o que ele precisa ali é de uma validação do sofrimento ali, né, Zé? Às vezes o médico não precisa ter todas as técnicas que um psicólogo tem, mas ele precisa saber, né, o médico, o fisioterapeuta, ele precisa entender que é importante a gente escutar aquele paciente, não cortar o paciente quando o paciente está falando da dor, né? E acho que uma coisa que nós temos que aprender como profissionais de saúde é que a gente não vai resolver todos os problemas das pessoas que a gente atende, né? Tem um tanto que a pessoa traz um problema, a gente quer resolver, né? A gente está acostumado a ser resolvedor de problema. Então a pessoa fala, tô com dificuldade disso. A gente, faz aquilo. Não, mas isso aqui tá difícil. Não, peraí que você vai conseguir, você vai fazer assim e vai resolver. Só que nem tudo se resolve na vida, né? E, às vezes, uma função que a gente pode ter é saber que mesmo com coisas que não se resolvem por completo, é possível você identificar um caminho que vai melhorar a sua vida, né? E, às vezes, isso envolve dar força para a pessoa, dar segurança e falar, a gente tá junto, a gente vai trilhar esse caminho. E vai ser difícil. E, às vezes, o profissional de saúde tem medo de falar isso para o paciente. Olha, vai ser difícil. Isso vai envolver você enfrentar algum medo. Mas eu vou te ajudar nisso. A gente está junto para enfrentar esse medo. E às vezes parece que o profissional de saúde tem medo de falar isso, né? De falar, você vai sentir medo. Porque o paciente vai falar, eu não vim aqui sentir medo. Às vezes. O caminho para ter uma vida melhor, às vezes, envolve você enfrentar alguns medos, né? Esse jogador de futebol, por exemplo, veio o medo, vamos olhar para ele, vamos enfrentar. Que a gente estimula o paciente a fazer exatamente aquilo que ele não está disposto a fazer. E é o papel do profissional fazer essa motivação. O Zé, a Bia falou que, assim, dentro do trabalho dela, ela tem inúmeras técnicas, inúmeros jeitos de tratar o paciente, depende da dor, da característica, até de como o paciente chega, né? Então, se o paciente chega ali mais confiante, fala assim, Bia, a Ju que me indicou, assim, tô entregue. O que você quiser fazer comigo, eu só quero melhorar. Então, é um paciente que está super disponível, a Bia pode fazer tudo que vier na cabeça dela, e diferente de um paciente que já veio falando, isso aqui me dá alergia, isso aqui não funciona, isso aí, já fiz até um melhor do que esse aí, tá ruim. Então, a Bia tem que sentir o paciente ali para fazer o plano terapêutico dela ali. Na psicologia, tem uma abordagem específica para dor, assim? Tem alguma formação específica, alguma abordagem dentro da psicologia que é melhor para a dor crônica? O que a literatura indica é que tem as estratégias cognitivas comportamentais, então tem bastante estudo de TCC para dor crônica. Tem um trabalho bem consistente da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso para dor crônica. Tentando organizar o raciocínio clínico aqui bem rápido, resumidamente, o que a gente vai tentar fazer é o seguinte: a gente vai primeiro ajudar a pessoa a entender o que ela tem. E aí isso é uma função compartilhada entre médico, psicólogo, fisioterapeuta, todos os profissionais que vão atuar com esse paciente, né? Então, o paciente entender melhor o que está acontecendo. E aí, para além disso, o que o psicólogo pode contribuir? O psicólogo vai ter um olhar muito focado em tentar entender pensamentos. Que pensamentos que aparecem? Como é que ela está interpretando o que está acontecendo com ela? Que emoções são envolvidas ali naquela experiência, né? Trazendo a palavra que a Bia trouxe no começo. Como é que a pessoa está se vendo agora? Então, o self dela, né? Como é que ela se vê? Como é que ela age quando ela está com dor? Tem coisas que a gente faz que melhoram, tem coisas que a gente faz que pioram. Tem coisas que melhoram a curto prazo, mas pioram a longo prazo, tipo repousar. De repente, repousar dá um alívio momentâneo, mas 10 anos de repouso pioram, né? Então, entender que comportamentos estão levando a quais consequências. E o último elemento é quais são os valores dessa... não, tem mais dois. O penúltimo elemento, quais são os valores dessa pessoa? O que ela
valoriza na vida? Como é que ela pode se aproximar do que ela valoriza? E aí, sim, o último elemento é como é que está a atenção dessa pessoa. Porque a pessoa com dor, muitas vezes, ela vai estar com a atenção muito focada na dor. Isso não é bom, porque ela está vendo só dor. Ao mesmo tempo, se ela tentar a todo custo desviar a atenção da dor, também não é bom, porque ela vai ficar tentando se distrair. Então, tem um treino atencional interessante aí para ajudar a pessoa a perceber o próprio corpo, identificar os limites do corpo dela, mas também não ficar só olhando para a dor, né? Porque a vida se restringe muito. Então, resumir em alguns minutos o raciocínio que a gente vai fazendo ao longo de meses, às vezes, né? Então, idealmente, seria um psicólogo que trabalha com ACT e TCC ali, seria o mais indicado para um tratamento de dor ali, de um acompanhamento psicoterapêutico em dor. São as abordagens que têm mais estudos, então a gente tem mais segurança para dizer que essas abordagens foram muito estudadas e têm resultados interessantes, né? Tem uma efetividade dessas abordagens. Ô Bia, eu sei que você é fisioterapeuta, você atua, mas você também é professora, né, de fisioterapeutas e outros profissionais. O que você acha que é importante para o fisioterapeuta que está aqui assistindo, assim? Que perfil que tem o fisioterapeuta que trabalha com esse tipo de queixa ali, de dor crônica? Tem um perfil que você vê que dá mais certo nesse atendimento, assim? Porque eu imagino que não é todo mundo que quer trabalhar com algo que é crônico, porque isso gera muita frustração profissional, né? Então, eu falo que psiquiatria, quem gosta de doença aguda não faz psiquiatria, porque a psiquiatria é uma especialidade de cronicidade. Tem alguma característica que você vê num bom profissional de fisioterapia? Isso até serve para os pacientes que estão assistindo. Eu acho. Que assim, a pessoa que está no fisioterapeuta está falando assim, tô achando que meu fisioterapeuta não é igual a Bia, não. Eu quero um igual a Bia. Eu não moro em São Paulo, não tem a Bia perto de mim. O que você vê ali nos seus alunos? Você fala assim, cara, esse cara é bom. A pessoa tem que ser muito paciente, tem que ter muita paciência, tem que ser muito atento a mudanças sutis de estados clínicos e de humor também, né? De tudo que acontece, tudo que envolve o paciente. Tem que ser um pouco Sherlock Holmes, um pouco investigatório também, ir lá, fuçar, procurar. Não se contenta com só um exame, não se contenta só com um diagnóstico raso, simples, um CID. Investiga, vai mais a fundo. Tem que ser inquieto, no sentido de, putz, eu estou fazendo a mesma coisa, faz 3 semanas, não está melhorando, vamos mudar, vamos fazer outra coisa, vamos atrás de outra coisa, nem que não seja comigo, nem que seja para eu encaminhar. Então, acho que são essas características que um profissional de dor crônica tem que ter. Paciência, inquietação, que parece meio antagônico, mas é isso. Curiosidade e ser mais flexível nesse sentido, de perceber que, assim, talvez aquela abordagem não esteja legal, vamos para outra, para o paciente também sentir que ele também está sendo valorizado no sentido de ele tem minha atenção. Ele não está aqui só para cumprir papel ou para fazer 5, 10, 15 sessões todas iguais, o protocolo, aquela coisa engessada que é igual para todo mundo. Então, tem essas características, algumas incomuns aí com os terapeutas, Pô, todas, eu adorei a lista da Bia, porque eu acho que o tratamento envolve basicamente isso, você ter esse interesse, né, na vida da pessoa que está ali e essa disposição para, junto com ela, identificar o que ajuda, o que não ajuda, o que está realmente trazendo algum benefício, não ficar parado na mesma coisa achando que em algum momento algum milagre vai acontecer, né? Experimentar, eu acho que isso é o fundamento da vida. É experimentar, ver o que funciona, manter o que continua funcionando e mudar o que não está funcionando. Né? Isso serve não só para promoção de saúde, para a vida em geral, né? Eu adorei a lista da Bia. E um ponto que a Bia já citou e ela não colocou na lista porque é tão óbvio pra gente que às vezes a gente pula essa parte porque é o primeiro passo, é o vínculo, né? Sim. Então, tem que ter esse profissional, ele tem que desenvolver ali essa capacidade de vincular com o paciente, se conectar com o paciente e do paciente perceber que ele está sendo cuidado verdadeiramente ali, né? Que não, como a Bia falou, não é só mais uma sessão, não é só mais um paciente na agenda, porque para o profissional é mais um paciente na agenda. Ele pode até pensar que sim, é mais um dentro dos 8. Mas para o paciente,
Às vezes é o único momento que ele vai ter o contato ali com outro ser humano que tá pondo a mão nele, né? No seu caso, né, Bia? Que tem a manipulação também. Então, é muito importante que o paciente se sinta cuidado, né? Até queria te pedir, assim, Bia, pode até falar, já olhando pro pessoal, assim, para quem tá vendo o vídeo, mas ainda tá desacreditado, assim, porque acredita que já tentou de tudo, assim. Por onde que essa pessoa começaria? Ou seja, essa pessoa não tá na descoberta da dor crônica, ela já tem o diagnóstico ali, seja qual for, mas ela sofre com dor crônica. O que essa pessoa deveria fazer? Por que ela deveria acreditar e buscar outro tipo de ajuda, ou de buscar outra equipe que faça esse trabalho inter? O que você falaria para essa pessoa? Para ela não se contentar, não se contente com uma vida miserável que você está vivendo, não se contente em não ter força para acordar de manhã, em ter dor no corpo todo, não se contente, a vida é boa, tem muita coisa boa para fazer, se apega nos seus objetivos, junta a força da onde não tem, conte com a ajuda de profissionais, contem com a ajuda de família, mas não se contentem em sobreviver, tentem buscar ajuda, às vezes não deu certo aqui, tenta lá, tenta colar, consumam conteúdo de qualidade, procurem informações baseadas em evidências científicas e não em vídeos sensacionalistas, em locais que não têm embasamento científico, que a dor tem tratamento. Ela pode não ter cura, mas ela tem tratamento. E você tem condição de ter uma qualidade de vida boa, apesar da dor. Uhum. Perfeito. E isso serve pra gente também, né, Zé? De inúmeras tentativas que as pessoas fizeram de medicações e de terapeutas diferentes. Essa pessoa pode estar buscando alguém. Inclusive, a gente indica aqui, a gente vai colocar na descrição do vídeo, a BeHealth, que eu e Zé trabalhamos lá, somos sócios lá, que tem terapeutas, todos os terapeutas e os psiquiatras passam por nós, né, para entrar. Então, são bons profissionais. E Bia, você tem uma instituição de educação, né? Você ensina profissionais de saúde a tratarem dor. Como que é isso? O que você faz hoje na Remind? Na Remind, a gente treina profissionais, a gente ensina a abordagem da dor crônica miofascial, que é uma dor muito prevalente. Sabe esses nódulos que a gente tem? O nome disso é trigger point. São esses pontos gatilhos que a gente tem na musculatura, que muitas vezes... É tipo esses nozinhos? Assim? É isso, eles são subtratados e eles são subvalorizados também, porque eles são causadores de dores intensas, muito intensas. Só que a maioria das pessoas, os próprios pacientes, tem a tendência de não valorizar, achar que uma dor muito intensa às vezes é originária de uma artrose avançada, de um osso quebrado, ou enfim, de um processo degenerativo mais crônico. Mas esses nodulinhos, eles são bem vilões. Então, a gente ensina lá no Remind para todos os profissionais como tratar as dores miofasciais e a sensibilização central, que é aquilo que a gente começou a falar lá dentro. Lá no começo. Como tratar o sistema nervoso central de uma maneira não farmacológica, que hoje em dia a maioria das formas que a gente tem para tratar a sensibilização central é remédio. Uhum. Mas a gente tem uma maneira não farmacológica de deixar o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, menos sensível a essa dor. Então, para a gente poder desenvolver um trabalho mais eficiente e mais duradouro ao longo prazo. Então, o paciente vai ficando menos sensível à dor que ele tem. Então, a gente melhora a periferia, mas melhora o central também. A gente melhora a estrutura, mas também melhora como essa informação de dor chega no cérebro e como ela é interpretada. Nossa, que legal. É legal. E, Bia, deixa os seus contatos, pessoal, para quem quer ser seu paciente e para quem quer ser seu aluno, onde que o pessoal te encontra aí? Eu acho que o mais fácil hoje em dia é o Instagram, né? Isso, o Instagram. É o Instagram, então é o @biapanossian.fisiodor, @remind_academy. Ah, ok. Então tem o seu Instagram pessoal e tem o Instagram da sua instituição. Isso. E você, Zé, para marcar consulta com você, ser seu paciente, o Zé, agenda lotada, mas fala aí, Zé. Pode entrar em contato com a BeHealth, né? Tem nas redes sociais, vai ter o link, né? Vai ter o link aqui. E para me seguir é Zé Siqueira no Instagram, tudo junto, no YouTube é Zé Siqueira separado. E você tem uns projetos também, né, Zé? O que você tem aí? O projeto que eu mais invisto energia nesse momento é o Trança, né? Que é um projeto aberto para qualquer pessoa que se interessa pelo entrelaço de ciência, filosofia e arte em geral. Então, falo sobre literatura, cinema, teatro, sempre ligado, conectado com ciência e filosofia para discutir sobre a vida, sobre psicologia. Então, para quem se interessa sobre essas discussões... Essa interconexão aí de arte e psicologia, lá, literatura.
Muito bom, Trança. Gente, muito obrigada pela presença, Bia, por ter vindo lá de São Paulo. Obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Então, sigam a Bia e o Zé, que eles falam sobre esses temas no Instagram deles. Para você que é físio, já aproveita para ser aluno da Bia e aprender com ela. E até a próxima.